São 7h19. Estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição. E temos aqui a presença do professor Raul Palácio e nós vamos conversar. E eu passo a bola para Luísio Abreu Barbosa para dar o start aqui na nossa conversa dentro do esquema de ontem, né, Luísio? Mantendo aquele esquema. Primeiro no particular, né? E depois vamos na pauta comum, para ter equidade, garantir equidade. A Folha é muito ciosa nisso. Né? Uma pauta comum de temas para que a gente imagina para qualquer um que queira. Com certeza, né? Que queira ceder aí o Passoni e assumir a reitoria. Mas só antes aqui, Espaço Democrático, o Maurício Furel aí, que é um dos ouvintes mais assíduos aí do programa, me pergunta de maneira direta, eu vou ler. Bom dia, uma luta contra a agressão da mulher. Vemos o magistrado com parecer contrário ser uma particularidade de julgamento machista. Gostaria de saber qual foi a sua fundamentação, Luísio. Olha, eu não disse hora nenhuma, nem ninguém aqui disse. O Raul também comentou, e o Marco, que foi um julgamento machista. O Raul fez algumas argumentações de ordem lógica, né? Que seria mais simples tirar o agressor do convívio do que ficar vigiando se ele vai agredir de novo ou não. Mas ninguém classificou a decisão do magistrado de machista, né? Não, de fato, nós não falamos da decisão, nós só estamos falando da situação como um todo. Ele perguntou a mim se eu achei. Agora, acho que é machismo, sim. Acho não. Eu tenho certeza que é agressão é machista. Isso é um ponto pacífico. E ninguém tem dúvida disso. Não é nem machismo, é anti-humanismo. Exatamente. É pior do que machismo, né? É anti-humanismo. Enfim, dito isso, tá respondendo ao ouvinte Maurício Furel, que está sempre aí com a gente. Raul, vou tentar seguir mais ou menos a mesma toada para garantir aí essa coisa da equidade que é importante na democracia e toda eleição, mesmo de uma instituição de ensino, é uma festa da democracia, né? Com certeza, não é tudo isso que está sendo colocado, uma luta de A contra B, contra C. Na realidade é um processo de disputa para quem vai dirigir a universidade. É uma coisa muito tranquila, ou seja, não creio que seja assim um problema dentro da universidade. Talvez o pessoal está acostumado a esse tipo de disputa para prefeito ou para governador ou alguma coisa dessa, mas dentro da universidade é um processo tranquilo onde pessoas apresentam uma ideia diferente para poder administrar, uma metodologia diferente e está sendo colocado a avaliação pela comunidade. Só isso. O professor Carlão também ontem registrou muito isso aqui, né? Que é uma disputa muito tranquila e sadia entre vocês três. Mas eu vou começar falando que eu coloquei ontem. Comecei a abrir o programa ontem aqui com o professor Carlão. Você é formado em Química e depois em Engenharia, né? Sua formação, como é que você... A gente está vivendo num mundo meio engraçado, né? Algumas certezas científicas e tese, que uma tese científica é muito diferente de uma tese, né? Você tem provas e tal, indícios, tem que ter uma confirmação empírica, ela não é desenvolver uma teoria, não. Ela tem uma metodologia a cumprir. Com certeza. E, quer dizer, essa coisa da Terra ser plana, fica mais fácil depois que você já foi à Lua, então também não foi à Lua, tem isso também. Aí o cara vê televisão pelo satélite, também não acredita que... Basta eu ter a visão de um satélite para acreditar que a Terra é redonda, mas muito antes disso, os gregos chegaram a essa conclusão por um motivo muito simples, que é empirismo também. Você observa um barco caminhar ao horizonte, você vai perceber que o casco dele some primeiro, a última coisa a sumir é a ponta do mastro. Exatamente. Por óbvio, é uma curva descendente, né? Então,
por observação. Eu gostaria de colocar o seguinte. Como é que você vê esse mundo de hoje? Tem outra que é muito mais fácil de poder explicar isso aí. Se o mundo fosse plano, a água teria acabado. Porque o mar teria escorrido, boa. Entendeu? Pois então não teríamos problema com o degelo, não? Porque aí degelava a quantidade suficiente, imagina um prato, não? Aí teria caído para fora e a gente não teria problema com relação a isso. Agora, para a gente, eu acho que mais eu quero colocar como uma provocação. Eu não acredito que tenha pessoas em sã consciência que pense que realmente o mundo é plano. Seria uma burrice gigantesca. Eu acho que é mais uma provocação, ou seja, eu sou professor de físico-química, então a gente trabalha especificamente com sistema, com leis, com aplicações dessa lei, observando o sistema. De fato, eu acredito que todo mundo sabe que o mundo não é plano, ou seja, isso é um fato. De saber tentar colocar isso é para talvez ocultar outras coisas que são tão importantes quanto e que as pessoas não levam o foco, em consideração. É desviar o foco mesmo. Manobra diversionista. Exatamente. Então, é assim, o mundo não é plano e ponto. Pronto. O ilusionista, o mágico, ele não usa a mão esquerda para tirar a atenção do que ele está fazendo com a direita? É óbvio, é por aí mais ou menos. Agora, eu imagino esse cara que diz que o mundo é plano, qual formato? Eu tô aqui imaginando assim, é um cubo ou seria uma folha de papel? Como? O que ele pensa da vida? Não, mas tem coisas mais graves, que isso ainda cai num ridículo, né? E, assim, pelo menos, além da propagação da ignorância, não parece ter grande... Mas Aloysio, pensa comigo. Se aquelas coisas que a gente tem certeza passam a ser questionadas, aí você questiona tudo. Entendeu? Então, se eu chego e te falo a ti, olha, por exemplo, você não é filho dos seus pais. Aí toda a sua vida você vai questionar. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Os caras estão colocando, olha, o mundo é plano. Então, posso questionar qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, tudo que vem depois é questionável. Então, tu questiona todo e qualquer conhecimento que as pessoas tenham adquirido ao longo dos anos. Toda e qualquer educação, todo e qualquer sistema, toda e qualquer lei que tenha sido colocado, que para a gente hoje é uma certeza, passa a ser uma incerteza, porque se o mundo não é plano, ou seja, se o mundo for plano e não for redondo, aí então qualquer coisa pode ser possível. Então eu acho que é nesse sentido que se coloca isso, no sentido da gente não ter certeza ou tentar colocar na gente a incerteza sobre tudo. Então quando tem incerteza sobre tudo, então tu entra com uma teoria que seja muito mais próxima de aquilo que você quer que as pessoas pensem. Então, em vez de tentar forçar uma teoria, tu começa com um problema pior. Olha, o mundo é plano. Aí não, e aí então tu vem com a tua teoria para tentar mudar o que as pessoas têm costume de pensar. É a mesma coisa que falar, as pessoas não respiram. Entendeu? Então, porque na verdade tu respira de forma voluntária, não? Então, chegar e falar, não existe oxigênio. Tu vê o oxigênio? Ninguém vê, entendeu? Ou seja, mas a gente sabe que existe, que está lá. A mesma forma que chegar a falar, de forma um pouco menos crítica, não? Que o amor não existe. Esse tipo de coisas são algumas afirmações que fazem a gente, ou pelo menos tem como intuito, as pessoas questionarem tudo o que vem depois. No caso do amor não existe, é questionar qualquer tipo de relacionamento afetivo que você tenha. Então, no caso agora que o mundo é plano, ou seja, que a Terra é plana, é você se questionar todo o conhecimento adquirido pelos seres humanos ao longo de todo esse período. Mas você fala que tem coisas mais que me parecem até mais graves do ponto de vista prático, por exemplo, você acreditar mais em vacina. Eu vi um documentário sobre isso, tomei um susto, que o país, estatisticamente, onde tem mais problema é a Itália. Berço do Renascimento. Isso. Isso me causa muito impacto. Eu pensei que fosse um da Ásia, da África, da Serra Leoa da vida. E a Itália, porque aí você passa a ter muito problema, até mesmo porque a decisão de não tomar vacina ela nunca é pessoal. O ser humano é animal gregário. Nós estamos aqui nesse estúdio
com ar-condicionado, estamos 5 pessoas. Alguém que estiver infectado com o vírus, ele foi inoculado pelo ar, os outros vão ser inoculados. Exatamente. Então, isso tem consequências de ordem prática e de ordem coletiva, que superem muito a decisão individual de se tomar uma nova vacina. Você pode estar expondo a coletividade, né? E tivemos várias pragas ao longo da humanidade, né? Para saber o impacto que isso pode causar. Mas e aí que eu falo, isso também afeta diretamente, por exemplo, a quantidade de recursos que podem ser colocados para o desenvolvimento da ciência e desenvolvimento de novos medicamentos e novas vacinas. Porque se as vacinas não são importantes, então para que gastar dinheiro com isso? Então, esse é um ponto que realmente a gente tem que ser muito categórico. Do mesmo jeito que a Terra é redonda e ponto, as vacinas são importantes e ponto. Entendeu? E o que deveríamos fazer é exatamente o contrário, fazer um investimento maior, por exemplo, na Fiocruz, coisas assim, para poder desenvolver e conseguir dar uma maior quantidade de vacina para a população, entendeu? Ou seja, que todas as vacinas, de forma geral, todas elas sejam, podem ser colocadas pela rede pública, acessíveis, né? Agora acessível para toda a população. Porque, de fato, tem razão, quando a gente não vacina uma determinada parte da população, ela fica vulnerável àquela doença, entendeu? Porque os outros estão vacinados. Agora, só em relação a você falou, essa coisa do amor não existe, tem uma frase no filme do diretor italiano, recém-falecido, que eu gosto muito, que é o Bernardo Bertolucci, que lançou, inclusive, aquela Liv Tyler, que é uma mulher muito bonita, foi um filme que lança ela adolescente, que é Beleza Roubada, um filme dos anos 90. E tem essa frase no filme. Primeira vez que eu ouvi, me entrou mal, mas depois eu fui entendendo a frase. Até a ponto da história, alguém diz, o amor não existe. Só o que existe são as provas de amor. Exato. Mas depois, eu não gostei da frase nisso, mas depois eu entendi que o amor, por ser uma abstração, ele não existe realmente, de maneira... Você não pode tocar, né? Não é físico. Até a manifestação, mas não o sentimento. A prova de amor, por ser uma coisa palpável, você pode medir, mesurar. O amor, não. Mas a grande verdade é que ele existe mesmo, ou seja, a gente convive com isso. Para a gente que é físico-químico, ou seja, eu sou físico-químico, para a gente tem uma... As reações químicas. As reações... Não, na realidade, para a gente quase todo é movimentado por energia. Então, tu tem a possibilidade de utilizar energia para calor, agregar, gritar, não sei que história, para realizar trabalho. Então, quando você vê uma determinada gasto de energia numa determinada direção, a gente tem que procurar qual é a forma de energia que está sendo gasta. De forma geral, nós temos dois tipos, não? Ou é energia cinética ou é energia potencial. Mas as pessoas gostam de colocar só dois tipos de energia, não tem várias. E o amor é uma forma de energia. Entendeu? Ou seja, o que faz, por exemplo, um pai por um filho, não tem como a gente poder explicar, a não ser por um acúmulo de energia que o pai tem, que em um determinado momento consegue se colocar na frente de um carro para poder proteger o filho. O que faz com que um professor, embora pouco valorizado ou remunerado, socialmente pouco reconhecido hoje, e muitas vezes agredido em sala de aula, é uma energia potencial que a gente tem interna, que a gente utiliza para poder ensinar os outros, e isso não é mais que outra forma de amor. O que faz as pessoas, por exemplo, acreditarem em um Deus, é uma forma de amor também. Então, o amor não só existe, como que está presente em quase todos os momentos da nossa vida. Só que ele não é palpável, não é visível, que a gente vê ele através da frase, não? E daí ele é palpável através de demonstrações que as pessoas fazem por amor. E interessante, Aloysio, já que a gente citou o filme do Bertolucci, no filme, eu acho que é David Lean, Doutor Zhivago. David Lean. David Lean. Não confundir com o David Lynch, o estadunidense. Não. David Lean, o inglês. Sim, um grande mestre. Grande mestre do cinema. Diretor de Horas da Arábia. Ele, no final do filme, ele sentia tanto amor pela Lara, que ele, quando a vê, ou ele acha que a vê, do ônibus, ele morre. Ele tem um infarto na hora.
Quer dizer, porque o amor causa, de repente, uma injeção de adrenalina. Você sente no corpo alguma coisa. Esse negócio de quebrar o coração é uma realidade, quebra É. mesmo. Ah, Entendeu? Uma emoção tão forte produzida pelo amor que tende a... vou citar um caso que eu acho que é conhecido, Drummond, Carlos Drummond de Andrade, o poeta. Sim. A Poxa, filha dele morreu, ele morreu logo um mês depois. depois. Ele não aguentou. É. Não, é muito comum, por exemplo, casais que duram muitos anos juntos, um deles falecer e pouco tempo a outra pessoa também vir a falecer. E isso aí só o amor consegue explicar esse tipo de coisa, entendeu? O amor, nesse caso, pelo outro. Tem amor pelo trabalho, tem amor por muitas coisas. Raul, você é naturalizado brasileiro, aí você, inclusive, se formou em Havana, você é cubano, primeira graduação sua em Química. Como é que foi essa experiência de vir de Cuba para cá? E o que te levou a se naturalizar brasileiro? Como é que você vê a realidade de Cuba hoje? Na realidade, eu sou formado em Cuba, eu sou cubano, nasci em Cuba, formado em Cuba. Você é de Havana? Pela Universidade da Havana. Mas você é de Havana? Eu sou da Havana. Enfim, formado em Cuba, a licenciatura é exatamente o bacharelado aqui. Sim. Em Cuba, a licenciatura em educação é o que se denomina licenciatura aqui no Brasil. Então, em determinado momento da minha vida, o desenvolvimento na área para poder continuar a fazer mestrado, doutorado, existiu a possibilidade de vir para o Brasil. Aí vim para o Brasil para fazer o mestrado e o doutorado na Unicamp, na Faculdade de Engenharia Mecânica, que tem a parte de engenharia e materiais lá dentro. E depois de um determinado período de tempo, continuei fazendo doutorado, nasceu meu filho aqui no Brasil, então eu escolhi o Brasil para ficar. Isso realmente pode parecer um processo natural, mas em relação a Cuba não foi um processo natural. Eu fiquei penalizado por 5 anos sem poder entrar em Cuba, por ter decidido escolher o Brasil como a minha pátria, não? O país para morar. E para crescer a minha família. Aí nós conseguimos trazer a nossa filha, que estava em Cuba, mas o filho que estava aqui no Brasil, e eu fiquei 5 anos sem poder interagir com o meu filho do primeiro casamento. Hoje, felizmente, isso já está... terrível, né? É terrível. Hoje, felizmente, isso já está resolvido, ou seja, já existe uma relação bem mais tranquila em relação a isso, e por isso que eu sei o que muitos médicos cubanos que ficaram aqui no Brasil estão passando, porque ainda eles não têm a possibilidade de poder entrar e sair com a frequência. Eu tenho uma amiga que está agora em São João da Barra, inclusive a secretária de Saúde. A secretária de Saúde de São João da Barra, que não tem possibilidade de poder ver a sua família em Cuba. Então, são algumas regras que o governo cubano coloca que eu não considero que sejam corretas, entendeu? Mas são as regras do jogo do governo cubano e a gente não tem como fazer nada em contra isso, a não ser tentar fazer uma vida o melhor possível aqui ou trazer os familiares para cá. Essa foi a minha escolha de vir para o Brasil. Depois de terminar o doutorado, fui convidado para vir para a UENF, não? Tinha uma deficiência de professor exatamente na minha área, o professor Rubens Sanches me chamou, e aí foi que eu vim para campus em 2003 e fiz concurso em 2005 na UENF. É mais ou menos essa a minha trajetória de saída de Cuba para vinda para o Brasil. Eu estava vendo você falar essa coisa, eu tenho filho, imagino que deve ser isso. Mas o que é engraçado é que você vê que o que você estava me narrando estava me lembrando dessa cena desses imigrantes dos Estados Unidos que eles separam também. Você vê que independente da ideologia, a estupidez do sistema ela é recorrente, né? A crueldade de separar os filhos dos pais, né? Hoje estamos conversando. Estamos conversando aqui no início hoje em relação a Miami, não? Miami é o território de Cuba que fica mais próximo dos Estados Unidos. É verdade. Tanta é a quantidade de cubanos que tem em Miami. Em um determinado momento, isso aconteceu. Ou seja, eu cresci em Cuba sem ter contato com a família da minha avó que foi para Miami.
Então, às vezes, ter uma comunicação por carta era um problema sério. Em um determinado momento, a minha avó conseguiu ir aos Estados Unidos. O meu avô era pastor de igreja presbiteriana e trabalhou muito tempo nos Estados Unidos, então por esse contato o governo permitiu que ele fosse. E foi uma coisa assim absurda, porque depois de tantos anos tu não conseguia reconhecer parte da tua família. E hoje eu conheci a parte da família minha de Miami, porque depois que eu vim para o Brasil eu consegui ir visitar. Mas tem outra que eu não conheci, que faleceu, e que eu realmente não tive contato com ela por uma estupidez de problema de relacionamento entre um país e outro que hoje não tem mais sentido. Um dos casos mais emblemáticos, o Raul, foi aquele caso do Elian Gonçalves, Isso. de Miami, que, incrível, o Aloysio falou, atingiu na mosca, né? Os dois países usando um caso simples como elemento de guerra política. O americano com aquela Janet Reno, que era... Isso. E era o Bush, era o presidente, né? Não. O presidente era o Clinton. Já era o Clinton. É que o Clinton teve entre os dois Bush, né? O pai e o filho, é verdade. É o Clinton. Ele conseguiu resolver. Ele foi que realmente terminou colocou um ponto final na situação. Mas o engraçado é como você está falando. Não é engraçado, senão triste. É exatamente como você está falando. Porque, por um lado, o governo cubano reclamava que o Elian deveria estar junto com o pai em Cuba. Mas, por outro lado, ele impossibilitava a saída da minha filha de Cuba para estar com a gente aqui no Brasil. Entendeu? Então é aquela história assim, se estamos falando de humanidade, deveriam falar assim abertamente de toda a humanidade mesmo e liberar para todo mundo, entende? Então, esse tipo de coisa é o que realmente às vezes me deixa muito chateado, seja o governo, uma instituição, seja lá qual for, colocar um determinado peso para uma coisa e medidas e peso para outra, entendeu? E isso foi muito emblemático. E talvez seja uma das coisas que realmente terminou de decidir para a gente ficar aqui no Brasil. Ou seja, a conversa para fora em relação a Elian era diferente. A conversa para a gente em relação à minha filha Nathalie. Então, isso realmente chateou muito. Entendeu? Imagino. Isso aí é o famoso 2 pesos e 2 medidas, que você acabou de dizer. E que acontece muito lá. E como é que você vê hoje o regime, esse processo aí de Cuba tentando lentamente se abrir? O Cuba tem 2 grandes problemas. Com Trump ficou mais difícil, né? Cuba tem 2 grandes problemas. O primeiro seria mais fácil. Mas eu vou te falar, um sistema depende do outro. Entendeu? Ou seja, o governo cubano durante muitos anos utilizou como desculpa para a falta de desenvolvimento, para a falta de recursos, para tudo que estava acontecendo no país, o problema do bloqueio americano. Entendeu? Então, de fato, o bloqueio americano é uma coisa muito séria, muito dura. É uma coisa que realmente é inumana. É inumano o que o governo americano faz com Cuba. Mas hoje eu enxergo como que era a responsabilidade também do governo procurar alternativas. Então, e é uma coisa que a gente faz, ou seja, às vezes tu tem que dialogar o tempo todo. Então, tu tem um inimigo que está a 90 milhas, que é o principal, digamos assim, meio comercial do mundo, é um principal comércio, coisa assim, e tu realmente decidiu também manter essa briga. Então, eu não sei se o governo cubano fez algum tipo de tentar algum acercamento, alguma coisa de tentar, sabe, fornecer esse diálogo. Era muito mais fácil fazer aquele discurso duro de que são os inimigos, de que eles são isso, de que eles são aquilo, e a gente recebia apoio da União Soviética e não fizemos nada para tentar minimizar esse bloqueio. Então, o que fizemos foi polarizar a situação. Então, hoje tu tem uma população em Cuba que está totalmente polarizada contra os americanos e uma população cubana dentro dos Estados Unidos que está totalmente polarizada contra o governo cubano. Então, eu estive em Miami e me estranhou escutar num programa de rádio o mesmo discurso de Cuba, só que exatamente o contrário.
Entende? Parece Brasil, né? Igualzinho. Era uma coisa assim. Petista. Era impressionante isso. Essa polarização a gente não pode trabalhar, porque a polarização ela não leva a nenhum resultado. Ou seja, é muito difícil tu convencer uma pessoa que está polarizada num determinado ponto a ela sair desse ponto e entender o outro. Porque não existe entendimento na polarização. Vira decisão emotiva, né? Então, o que acontece? O governo cubano ficou, durante todo esse tempo, mantendo esse tipo de discussão, o governo americano de forma inumana fazendo aquilo, e quem realmente pagou com tudo isso foi a população cubana. Entendeu? Famílias divididas, problemas, e no final das contas, nem um nem outro pensaram nas famílias e no desenvolvimento do país. Então, hoje tu tem, por exemplo, em Cuba, tu vai ter uma série de hotéis, estamos conversando, com capital cubano, capital estrangeiro. E o que está permitindo o desenvolvimento do país. E o bloqueio inibe que o número de pessoas que vão visitar Cuba seja maior. Então, o governo não consegue ter a quantidade de recursos que precisa. Mas também o governo cubano não vem a público e fala exatamente para que usa o dinheiro. Uma prestação de conta do governo cubano que diga, não, no ano passado eu arrecadei tanto, o orçamento foi tanto, foi gasto nisso, em saúde, naquilo. Não existe essa transparência de informação em Cuba. E é uma coisa que tem que acontecer naturalmente. Entende? Então, todo é problema do Estado, todo é segredo do Estado. Então, eu gosto de colocar isso muito claramente. Por isso eu tenho problema nos dois lados. Porque eu acho que ambos lados estão errados. Entende? É muito difícil, às vezes, ir a Miami e brigar com meus amigos, discutir em relação a isso. Mas eu não posso aceitar que alguém que esteja em Miami seja favorável a que, por exemplo, uma pessoa vá a Cuba e coloque pó de vidro numa creche, lá na cisterna de uma creche. Não posso ser favorável a isso. Tá louco. E também não posso ser favorável que o governo americano bloqueie o governo cubano em relação a poder vender o níquel e o cobalto, que é a maior produção industrial que Cuba tem. A maior jacida mundial tem Cuba. As pessoas às vezes não sabem, mas uma bala que seja utilizada para a confecção da bala, açúcar que tenha vindo de Cuba, é proibida da venda nos Estados Unidos. E estamos falando de uma bala. Imagina aço. Para a produção de aço inox, utilizando o níquel da gente para a produção de carros. Então, é um bloqueio absurdo, é um bloqueio desigual, um bloqueio desumano, mas que eu acho que precisa de uma conversa. Precisa de um diálogo. Durante o governo Clinton, tivemos essa possibilidade. Depois a gente teve a possibilidade com o governo Obama de poder avançar em relação a isso. Avançamos alguma coisa. E agora o governo Trump está voltando todo para trás daquilo, mas eu acho que não vai conseguir voltar como estávamos antigamente. O relacionamento, as pessoas já começaram a se relacionar e isso é uma coisa que está acima do governo. É irreversível. São 7h47. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes. Com esse segundo segmento, a Luísa, até na metade dele você já vai mudar a pauta. Então, voltamos em instantes. Exames laboratoriais logo vem em nossa cabeça. Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos.